me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou comigo. E tem sido tão bom pra mim. Graças a Deus por esta maior oportunidade é de estar na presença de Deus, de poder regozijar-se, de amanhecer mais um dia com vida na presença do Altíssimo, Todo-Poderoso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Digno de toda honra, toda glória, toda exaltação seja dado ao nome que é sobre todos os nomes. Glória a Deus, graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória, em nome de Jesus para toda a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, aqueles que forem entrando. Deus abençoe a vida de vocês. As mentiras pra me traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos. Senti no meu coração um alto desejo de trazer uma espécie de uma escola, uma mini escola dominical nessa manhã. Eu já tinha dito para os irmãos que eu só faria as lives segundas, quintas e sábados, mas o Espírito Santo queimou no meu coração uma palavra essa de instrução, uma palavra de incentivo, uma palavra de Deus para teu, para meu, para nosso coração, aqui
nessa manhã. Pode ficar tranquilo que é uma palavra de conhecimento a nível de teológico e de instrução teológica. Amém? É um nível de cunho pedagógico, de ensinamento para meu, para o teu, para nosso aprendizado. Porque toda a esfera da Bíblia Sagrada, ela vem com o intuito de nos ensinar, de nos exortar, de nos consolar. Para isso existe a ferramenta da palavra de Deus na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Logo, o Espírito Santo é o intérprete fiel das Escrituras, para que essa não perca as suas características e o seu proveito para aquilo que foi escrita. Bom, a Bíblia diz, carta de Paulo, segundo Timóteo, uma das últimas escritas de Paulo, provavelmente estando preso já na prisão de Roma, Paulo vai escrever, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Queridos irmãos, só um instantinho, por gentileza. Temos um problema com barulho aqui, externo da rua, e às vezes se interfere bastante no quesito nosso áudio, né? Eu tenho uma grande preocupação também em trazer uma coisa bem inteligível, audível, palpável aos ouvintes dos que estão de lá, do lado da live. Eu vou trazer uma palavra bem compassada. O intuito aqui, nessa palavra que Deus logo colocou no meu coração, não é arrancar a língua estranha de ninguém. Se você falar, Deus te abençoe. O intuito agora não é um reteté dito, nem um pentecoste. O intuito é o conhecimento. Paulo preso, já nas suas últimas escritas, nas suas últimas falas, Paulo vai ensinar-nos e vai nos mostrar como devemos priorizar para uma vida toda aquilo que é a estrutura molecular de uma vida espiritual bem-sucedida. Paulo ele não está dando para nós aqui um ensinamento que é a ponta, que é qualquer coisa. Ele está dando aquilo que é uma base, é o centro, é a estrutura da coluna dorsal da igreja bem-sucedida. O que acontece que na maioria das vezes hoje, as pessoas abandonaram a palavra do Senhor. Não se interessam nem mesmo em ler, em procurar, buscar instruções a nível pedagógico mesmo, digamos assim, dentro das Escrituras. Então temos crentes fracos, doentes espiritualmente, debilitados, levados por tudo quanto é vento de doutrinas de homens e de demônios, porque não se interessam em interagir com as Escrituras. O que fazer para deixar de ser refém
de tanta falcatrua do século 21, de tanta live das revelações, de tanto isso, tanto aquilo e mais um pouquinho. Jesus vai dar um conselho no Evangelho de segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, poderia ser chamado também, porque quem escreveu foi o doutor Lucas, Atos da Igreja ou Atos do Espírito Santo, já que a maior evidência do trabalhar da pessoa do Espírito Santo é após o surgimento da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Mas pode ver que tanto na escrita de Paulo, as suas cartas, provavelmente 13 cartas escritas por Paulo, a essas igrejas, quanto à igreja primitiva do apóstolo Pedro e de outros, a base que eles tinham de crescimento espiritual é a palavra de Deus. Através de uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de renúncia e de vigilância, alencado a isso, o conhecimento da palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como que eu sei sobre santificação? Evangelho de João, capítulo 17. Muito importante entendermos isso. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somente através das Escrituras, de um cunho doutrinário da palavra, é que eu tenho condições de entender da onde vim, como estou, aonde estou e para onde eu vou. Quando a Bíblia diz examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo que quem revela o caráter da salvação, o que tem poder para revelar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, é a sua palavra. Muitas pessoas estão batendo cabeça, porque perguntas e indagações como essa: será qual é o meu ministério na igreja? Será para que eu fui chamado? Fui chamado só para esquentar banco? Estou na igreja sem nenhum tipo de valia? Mas se estas pessoas começarem a sincronizar as suas vidas espirituais à luz do Evangelho, o próprio Espírito Santo, no instrumento Bíblia Sagrada, revelará para cada um seus destinos, sua chamada, para que estão na igreja, na presença, na casa de Deus, no templo. Mas é necessário que nessa manhã entendamos uma coisa: temos que procurar, além de ter comunhão uns com os outros, também nós temos que aprender a termos comunhão com a palavra de Deus. O que a escrita que ora eu li diz que é para evitar contendas, desavenças, falatórios profanos, bate-bocas que produzirão maiores impiedades, porque aonde não tem espaço para a palavra de Deus, aonde que não tem espaço para a Bíblia Sagrada, há espaço para fofocas, cabinhos de guerras dentro da igreja. Disse que me disse, não sei o que lá mais. Mas uma vida cheia da palavra não abrirá espaço para esse tipo de coisa. Uma vida alicerçada, alienada à Bíblia Sagrada, não terá espaço para que raiz de amarguras brotem. Não haverá espaço para ódios, para mágoas. Veja que na igreja de Corinto alguém vai dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Ceifas,
que é Pedro. Eu sou de Apolo, pregador eloquente da palavra. Vemos aí partidarismos, farisaísmos. Vemos grandes contendas, cabos de guerras adversos dentro da igreja de Deus. Mas com certeza, pela linha e a ideia de raciocínio de Paulo, se colocássemos a palavra memória, está dizendo, traz tudo isso à memória. Quando o pecado vir bater na nossa porta, a ideia de Paulo é, traz à memória a palavra, tudo o que aprendestes. Porque o que temos aprendido, seja 10 anos atrás, 20 anos atrás, 5 anos atrás, é para sempre estar trazendo na memória. Porque quando trouxermos isso à memória, servirá para tratar o nosso presente e nos trazer um futuro próspero, brilhante, na presença de Deus. Todo o aprendizado de anos atrás não foi em vão, não está perdido. Serve como uma base, serve como uma injeção espiritual contra as investidas do pecado, contra as investidas do diabo, contra a tua, a minha, a nossa família, a nossa estrutura espiritual. Quando todas essas coisas vêm para nos cercar, para nos bombardear, Paulo está dizendo, traz o que aprendestes à memória, Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Quem é obreiro? É só os consagrados da igreja? Não. Obreiro é todo aquele que se destina a fazer uma obra para Deus. Exemplo, você está na rua, está dando um folheto para alguém, você é um obreiro de Deus. Está falando para alguém que Jesus te ama, você é obreiro de Deus. Ainda que não consagrado por pastor homem, mas você já é consagrado por Deus, chamado para a obra. Tem que se preparar para depois poder levar a palavra, para se apresentar a Deus. Primeiro tem que se adequar e se alicerçar às plataformas de ensinamento da Bíblia. Jeremias, o que tu vês? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque velo sobre minha palavra para cumprir. Isaías capítulo 55, a coisa muito importante, no verso 10 e 11 a Bíblia vai dizer, pois assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não torna, antes rega a terra, faz brotar, produzir, dá pão que come, semente ao semeador, assim será a palavra que sairá da minha boca. Enviarei, fará o que me apraz, não voltará para mim vazia. Ou seja, quando Deus abre a boca, Deus não joga a conversa fora. Deus não lança a palavra no vento. Deus não perde tempo com falatórios profanos que produzirão maior impiedades. Pode ter certeza que quando Deus abrir a boca dele e designar algo a meu e a teu respeito, se cumprirá, porque Deus não joga a conversa fora. A palavra que sai da boca de Deus não pode voltar vazia. É inadmissível que um profeta, um homem, uma mulher, abra a boca, sendo esse usado pelo Espírito de Deus, e isso não se cumpra, porque Deus não joga a conversa fora. Se foi Deus que usou tal profeta, se foi Deus que usou a tal mulher profetisa, ele fará questão de cumprir o que ele falou. Porque Deus, ele vela pela Bíblia, ele vela por cada texto escrito. São mais de 31 mil versículos. Ele zela por cada versículo da palavra. Até aquele que achamos que não tem grande necessidade de ler sobre a genealogia de Jesus. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano, não sei quem gerou Cipriano. E você vai ler, não vai entender nada. Para que serve isso? Até disso aí, Deus zela por essa palavra. A paz do Senhor varão Anderson Silva. Deus zela por toda a Bíblia Sagrada.
O que Deus não vai cumprir são comportamentos alienados de pessoas que não andam conforme a sua palavra. O que Deus não tem prazer em cumprir são ideologias humanas vazias, fracassadas, sem cunho doutrinário. Por que que Paulo é bem sucedido? Porque toda vez que Paulo abre a boca, ele abre conforme segundo a palavra de Deus. O que ele escreve são experiências baseadas na palavra de Deus que ele tem vivenciado. Por isso Deus vai cumprir tudo. Porque os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor, meus irmãos. Paulo aqui não está jogando conversa fora na Bíblia. Paulo não está dando ensinamentos fracassados nas Escrituras. Paulo está ensinando uma base para a vida toda. Paulo está orientando a igreja dessa época. A igreja liderada pelo líder jovem Timóteo, filho de pai grego e mãe judia. Você acha que o ministério de Timóteo foi aceito fácil? Não. Paulo teve que circuncidar Timóteo na carne, para ele ser aceito no meio dos judeus fariseus, judeus hipócritas, que não aceitavam a circuncisão na alma, que não aceitavam o sacrifício de Jesus diretamente, colocava seus corações e sua fé mais num corte no prepúcio da carne, do que um corte na alma, do que uma limpeza na divisão de espírito, alma e corpo. Até essas pessoas, esses judeus, que perseguiram e mataram Jesus, perseguiam o apóstolo Paulo implacavelmente, para tentar parar o ministério da palavra, para tentar parar o crescimento da igreja, baseado em ensinamentos passados, de tratos passados, ensinamentos da lei de Moisés, que não aperfeiçoava, diz a Bíblia, nem quem prestava o culto, porque até o próprio sumo sacerdote teria que passar na lavagem da água, na bacia de bronze, comer aqueles pães duros da proposição dura beça, fazer tudo aquilo para poder não ser fulminado dentro do templo. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, vindo uma só vez, o sumo sacerdote dos bens futuros, o puro pelos impuros, o imortal pelos mortais, o santo pelos profanos, aleluia. Ele não entrou com sangue de touro dentro de um tabernáculo, não feito por mãos de homem. Ele não entrou com sangue de bode, com sangue de ninguém. Mas com seu próprio sangue, ele comprou povos, línguas, tribos, nações, pessoas, de todas as épocas, para sempre, amém. Para que ao nome de Jesus, todo joelho dobre, dos que estão acima no céu, na terra, no inferno, todos dobrem e reconheçam o senhorio de Jesus Cristo. Paulo está dizendo para Timóteo, traz essas coisas à memória, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, irmãos. Uma coisa muito importante. Eu não sou chamado para o ministério para depois ser aprovado. Isso é errado. Não se pega pessoas despreparadas e consagra obreiro para depois o cara poder dar resultado. Não existe isso. Primeiro tem que estar aprovado, apto, para depois exercer ou ensinar algo para alguém. Tem muita gente se esbarrando nisso aqui. Não quer sentar numa escola dominical para aprender nada? Não quer fazer um curso nem básico de teologia? E aí tem uns por aí, cabeça de vento, dizendo que teologia é coisa do diabo. A pergunta que não quer calar: o que significa a palavra teologia? Logia, estudo, todo mundo sabe disso, que tudo que é alancado a palavra logia é estudo. Biologia,
estudo das biodiversidades, da vida. Tudo que é alencado a palavra logia é estudo. Agora, a teologia não é diferente. É o estudo sobre Deus. Teocracia, domínio completo de Deus, era o que acontecia antes de colocar Saul no reino. Era um reino teocrático. Deus que levava o povo para as guerras, fazia o povo vencer, dava pão para as pessoas comer, guardava Israel no deserto. Era o quê? Teocracia. Mas no momento que deixa de ser teocrático e se inventa de enfiar homem no meio, já entra pecado no meio, mentira no meio, um monte de presepada no meio, porque não está mais agora nos domínios 100% de Deus. Em Deus não há falha, porque Deus, ele vela pela palavra. Todavia, o instrumento que Deus usa para aferir o ser humano é a palavra. Nós somos aferidos pela palavra, somos medidos pela palavra, nossos comportamentos são medidos e aferidos pela palavra. O que é que acontece? A palavra é um espelho. É nós olhando para a palavra e temos que ver se nossos comportamentos, condutas, preceitos se adaptam à palavra. Mas o que é que acontece hoje? As pessoas querem adaptar a palavra a seus modos errôneos de vida. Paulo está dizendo, Timóteo, toma cuidado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, porque é triste, né, irmãos? Nós como obreiros de Deus, principalmente, consagrados da casa do Senhor, receber talvez uma oportunidade, uma honra, para dar uma saudação, para dar um estudo, quem sabe, e começar só a gaguejar e só sair glória a Deus e aleluia. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Um despreparo muito grande. Isso é muito interessante tomar cuidado com isso. Aqui não é nem questão de quem sabe mais ou quem sabe menos. A Bíblia não está cobrando aqui que eu tenho que saber mais do que alguém saber menos do que eu, ou mais do que eu, vice-versa. O que a Bíblia propõe aqui, Paulo está aconselhando, não é a disputa entre obreiros. Quem prega melhor, quem dá a saudação maior é melhor, mais consistente, aonde a igreja vibra mais, não é nada disso. O que a Bíblia está ensinando aqui, que todos nós, do membro até o obreiro, temos que ter nossas bases na palavra de Deus, através de uma vida de oração, de uma vida de jejum, de uma vida de lágrimas, de uma vida de busca incessante na presença do Senhor. Outro texto muito interessante, 1 Timóteo ainda, capítulo 4, verso 15 e 16, Paulo vai dizer: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Olha só o poder da Bíblia. A palavra trabalha meu caráter e aqueles que me ouvem. A palavra faz uma faxina espiritual em mim e depois através de mim. O que temos que entender nessa manhã é que não tem como eu falar de libertação sendo que eu estou cativo, preso. Levar salvação para alguém sendo que eu mesmo estou perdido. Por isso Paulo está dizendo que fará tanto em ti primeiro, Timóteo, depois quantos que te ouvem. Primeiro Deus tratou o caráter de Timóteo. Primeiro Deus resgatou Timóteo. Encheu a vida do Timóteo do Espírito Santo. Compactado com conhecimento grandioso da palavra de Deus. E preparou Timóteo para quê? Para que ele tenha uma colheita bem sucedida de todo o teu ministério e daquilo que ele está fazendo de melhor para Deus, que é a anunciação da palavra de Deus. Tem muita gente semeando muito, mas não está colhendo nada. Tem muita gente pregando muito, mas não está edificando ninguém. Porque infelizmente o nosso caráter também é medido.
Nós somos visualizados mais do que a nossa própria pregação. Se os irmãos não sabiam, é julgado mais a nossa vida do que o grau de sabedoria e entendimento empregado numa palestra dessa que eu estou fazendo essa manhã. Muitas das vezes as pessoas estão não preocupadas com o grau de conhecimento. E muitas das vezes também o caráter do pregador é um caráter totalmente fora dos preceitos de Deus. Uma vida dupla no mundo e um pé dentro da igreja no mundo. Mas como prega muito, como ele prega, coisa que na igreja acontece, as pessoas pouco estão se preocupando. Mas é propriamente isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para Timóteo, trocando a miúdos. Deixa eu melhorar isso aqui para os irmãos entenderem. Não adianta, Timóteo. Você pode até pregar muito, você pode até ensinar muito. Mas primeiro tem que acontecer algo na sua vida. Que evangelho é esse? Que vai salvar vidas através de mim e vai deixar eu ir para o inferno. Está entendendo a ideia? Que evangelho é esse que vai curar alguém lá na rua e vai deixar eu dentro da minha casa doente espiritualmente? É disso que Paulo está falando. Que é para Timóteo levar isso em consideração. O mesmo evangelho que opera algo através de mim, também tem que operar na minha vida, na minha família, na minha casa. Nos meus familiares. Medita essas coisas, está mandando ler a Bíblia. Nós vemos uma grande resistência com esse negócio de ler a Bíblia. Olha o que vai dizer em Atos capítulo 17, nessa manhã. Nessa mini EBD, tá bom? É uma mini escola dominical que eu estou dando aqui. Atos capítulo 17. Atos 17, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando nas escrituras a cada dia se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Queridos, está vendo? Olha o que a palavra está promovendo aqui nesse texto. De tanto eles buscarem o conhecimento, deles aplicarem as suas vidas à palavra, até mulheres gregas, pessoas gentílicas, se convertem ao evangelho. Toda a história e a esfera da igreja primitiva tem agregado ao teu crescimento, à sua desenvoltura espiritual, a aplicação da Bíblia. Queremos ter um avivamento verdadeiro? Palavra de Deus. Queremos ter uma libertação verdadeira? É a palavra que tem que ser aplicada. Transformação lá na alma, palavra de Deus aplicada. Não tem como ter uma verdadeira transformação se a palavra, de acordo com Hebreus capítulo 4, verso 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 fios, penetra-se a divisa da alma, do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração. A Bíblia está querendo dizer que os maiores problemas da humanidade não está nessa casca, no estereótipo. Está na divisa da alma, do espírito, das juntas, das medulas. Ou seja, na parte corpórea e incorpórea do ser humano. Aonde que quer morar a depressão? Divisa da alma e do espírito. Na mente, boca da alma. O que é que precisa? O que é necessário para que haja a libertação, uma higienização da mente, da alma, do espírito, desse homem tricotômico? É a penetração, é o envolvimento, tanto da pessoa quanto da própria palavra, porque quando eu me envolvo com a palavra se envolve comigo. Ou seja, quando eu me chego próximo a Deus através da palavra, Deus se mostra mais para mim, se apresenta mais para mim.
É assim que acontece. O que fazer? Mas as pessoas vão dizer, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. A minha vida é uma correria. Ah, eu não tenho tempo para participar de escola dominical, minha vida é uma correria. Ah, eu não tenho tempo para fazer teologia. Outros vão dizer, é muito caro fazer teologia. Meu irmão, será uma vida fracassada, uma vida espiritual sem conhecimento algum, ficar afadado a tudo quanto é tipo de doutrina de homem e de demônio, será sempre servo de ensinamentos mentirosos e libidinosos. A vida espiritual nunca vai passar de nada, não vai crescer para lado nenhum, não vai desenvolver nada. Se não dá valor à palavra, se não tem compromisso com a mesma, pode fazer grupo de ministério de louvor, pode tocar instrumento, pode estar ali em todas as festinhas tocando instrumento. Se não gosta da Bíblia, se detesta a ideia de sentar para aprender, fora! Não está nos projetos de Deus. Livro de Oséias. É duro o que eu estou falando, mas é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Temos que ter mais comprometimento com a Bíblia Sagrada, irmãos. Essa é a regra para a salvação, inclusive. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Por causa dos pais abandonarem a palavra, até os filhos Deus esqueceria. Talvez a pergunta que não quer calar, o que é que os filhos têm a ver com os pais que não querem participar da escola dominical? O que é que tem a ver os filhos, as crianças que estão mamando ainda? Obviamente, o que Deus está dizendo que rejeitaria para ser sacerdote. Logicamente, uma casa onde um pai, um chefe de família, uma mãe de família, não interage com o conhecimento da palavra, esses filhos perante Deus ficariam inaptos para ocupar cargos no sacerdócio de Levi. É isso que o contexto está revelando aqui. Nós temos que entender que podemos ficar inaptos, descredenciados, não pelo ministério, por uma convenção, porque tem muitas pessoas com carteirinha de convenção, aptos para o ministério humano, mas para o ministério celestial e o ministério de Deus se encontram rejeitados por Deus. É isso que está dizendo a Bíblia. Não tem como tapear o que está escrito aqui. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecimento é um prosseguimento. Eu conheço Deus no domingo, na segunda, na terça, na quarta tenho experiência, na quinta tenho visões de Deus, na sexta Deus me revela algo, através da Bíblia Sagrada. No sábado eu ganho alguém para Jesus. De experiências em experiências vou vivendo. De conhecimentos em conhecimentos na presença de Deus eu vou vivendo. Porque a palavra, através do Espírito Santo, uma vida de oração, de jejum, de santidade, vai me proporcionando isso a cada dia. Mas tudo isso só é possível por intermédio da palavra do Senhor. Por intermédio da Bíblia eu sei que eu tenho que orar. A Bíblia me ensina a jejuar. O verdadeiro jejum. A Bíblia me ensina que vai ter um arrebatamento. A Bíblia me ensina a ser santo. A Bíblia me ensina a não falar palavrões. A Bíblia me ensina a não passar cheque sem fundo. A Bíblia me ensina que eu não devo ter amante fora do casamento. A Bíblia ensina para o jovem que não pode fazer sexo fora do casamento. É a Bíblia. A Bíblia condena a homossexualidade, homem com homem, mulher com mulher. É a Bíblia. Mas se eu não quero ter conhecimento com a Bíblia, se eu rejeito trabalhos que envolvem esse ensinamento da Bíblia, eu estou fora dos planos de Deus. Piorou ser sacerdote. Piorou ser aquele que levanta o cutelo, aquele que ensina dentro da igreja. Aquele que aplica as leis da palavra de Deus na igreja. É uma palavra de caráter confrontante nessa manhã.
Digno de toda honra e glória a palavra de Deus. Olha o que vai dizer, capítulo 4 de Apocalipse. Digo, capítulo 3 de Apocalipse. Você que puder compartilhar aí essa escola dominical online aí, né? Nessa live, por gentileza, compartilhe. Para que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da palavra. Não precisa ser muito profundo nas escrituras para entender que quem não se envolve com a Bíblia está morto. Não adianta só viver pregando para cima e para baixo. Antes de Deus usar a mim para fazer algo na vida de alguém, Deus tem que operar um milagre em mim primeiro. Primeiro eu sento para aprender a palavra, para depois eu divulgar alguma coisa. Mas a nossa geração já quer vir pronta, já quer ser consagrado de uma hora da noite para o dia, já quer cargo, já quer título, mas não quer sentar para aprender. Não quer ir para uma escola teológica, ficar no mínimo 3 anos num bacharel de teologia, mas quer pregar para cima e para baixo. Quer ensinar o que não aprendeu. Não tem como. Está pensando que para Timóteo chegar a ensinar, ele sentou com Paulo e aprendeu muito? Muito, irmãos. Pode ter certeza disso. Você acha que a base doutrinária de Timóteo é da onde? Não foi com o pai dele que ele aprendeu, que era grego. Não foi com a mãe também. Teve que aprender com Paulo. Você acha que a base doutrinária de Paulo veio da onde? Paulo chegou a dizer, ainda que nós mesmos, acho que é Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, está escrito isso. Ou um anjo do céu descer pregando outra palavra, ensinando. Olha a preocupação de Paulo com o ensinamento. Olha a preocupação, irmão Clebson, de Paulo no que ele ensinava. Paulo está dizendo que se um ser celestial, se dizendo anjo, descer do céu, pregando outro evangelho além do que nós estamos ensinando, olha a convicção do que Paulo ensinava, era totalmente de Deus. Que a base que Paulo ensinava era confiável. Seja anátema, maldito, não recebo, não aceito. Ainda que eu desviar, Paulo está dizendo, voltar torcendo, porque tem pessoas que é assim. O que 10 anos atrás ele pregava contra, hoje ele prega a favor. O que era pecado há 20 anos atrás, hoje é bênção, já não é maldição mais. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. É um absurdo que ainda tem crentes hoje que aceitam a ideia da eutanásia. É porque às vezes as pessoas não dão escola dominical como eu, com ideias que confrontam. Eu dei uma escola dominical sobre eutanásia. Eu falava sobre eutanásia. E às vezes tem pessoas que ficam na dúvida sobre eutanásia ainda. Tem pessoas que, se dizendo cristãos, têm coragem de se reunir com a família e o médico mandar desligar o aparelho. Isso é falta de doutrinas bíblicas. Isso é falta de ensinamentos da palavra do Senhor bem aplicados. Meu povo morre por falta de Bíblia. Pregadores pregando um monte de heresia nos altares. Conjecturas, no mínimo, fora dos padrões éticos, disciplinares e moral das Escrituras. Conjectura nenhuma pode sair da base bíblica. Conjectura é um parecer que a pessoa dá aliado à palavra. Mas nem sempre conjectura é Bíblia. Tomemos muito cuidado com heresias. Tomemos muito cuidado com esses cultos de anjos. De desce Miguel, desce Gabriel, bota para quebrar tudo. Porque pela Bíblia, Miguel e Gabriel tem mais é o que fazer, irmão, do que peão tocar um pandeiro e Miguel e Gabriel tá descendo. Como se o pandeiro fosse o culto da extrema-unção. Aonde bate-se o pandeiro e Gabriel desce, Miguel desce, resolve todos os problemas da humanidade. Sem passar pelos crivos da palavra de Deus. Sem passar pelo crivo do sangue de Jesus Cristo. Que negócio é esse, pelo amor de Deus? É muito culto de anjo. É muito, tá que nem lá o caso do paralítico de 38 anos. É muito mover da água, é muito anjo descendo, é anjo subindo
e o cara continua paralítico. Essa que é a verdade. Essa que é a crua e nua verdade que nós vivemos hoje. Aprender Bíblia é nada, sentar para ouvir Bíblia é nada. E a ideia que se tem é o seguinte, não vou para aquela escola dominical não, porque eu não vou com a cara daquele irmão fulano. Aquele ensinador é muito fraquinho. Mas quem tem Deus na vida, irmão, não vai escolher quem vai ensinar, não. Vai sentar para aprender. No mínimo, o pastor que colocou alguém de frente de um trabalho de escola dominical, ele tem visão de quem pode e quem não pode estar lá ensinando. Nós não. Queremos achar que somos o dono do conhecimento. Aqui ninguém é dono de conhecimento. Todo dia eu estou aprendendo com a Bíblia. A palavra se renova a cada dia, a cada manhã. O Espírito Santo aqui nos ajuda a estar de pé a cada dia. Eu não sou o detentor da sabedoria, pelo amor de Deus, longe de mim. Não me acho melhor do que ninguém ensinando. Não me acho melhor do que ninguém dando escola dominical. Graças a Deus, Deus deu uma base de escola dominical muito boa na nossa igreja. Tem o nosso professor abençoado que me ajuda lá também. Grande homem de Deus. Mas nós queremos abrir a mente do povo, a palavra. As pessoas rejeitam a Bíblia na maior cara de pau. E querem pregar, querem ensinar. Mas olha o que vai dizer Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Só os guardiões da palavra de Deus, só os detentores do conhecimento verdadeiro é que serão guardados da mão do anticristo. Ou seja, subirão para o arrebatamento, que a trombeta vai tocar, e no ápice de arrancando com força da terra, a igreja será levada nas nuvens. Segundo passo, para o Bema, lugar de plataforma de receber galardões de Deus. Em terceira etapa, para bodas do Cordeiro, para cumprir capítulo 14 do Evangelho, segundo escreveu João, vai conhecer as muitas moradas, as repartições celestiais. Mas enquanto isso, aqui na terra, a 70ª semana de Daniel estará acontecendo. São 70 semanas. E dentro de um quadro bíblico escatológico, o que significa escatologia? Doutrina ou tratado das últimas coisas, ou dos últimos acontecimentos. No ápice que a igreja está em delícias, participando, quem sabe, da Santa Ceia do Cordeiro, nas bodas, nas núpcias, no casamento da igreja, da noiva com o noivo. Aqui na terra, abre-se-á a 70ª semana de Daniel, que baseado no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 20 para frente, fala-se de 62 semanas, mais 7 semanas, que dá 69 semanas. Cada semana contém 7 anos. E aí, após ao edito do rei Ciro, da Média e Persa, junto com Dario I, vai liberar o povo para voltar para Jerusalém, para reconstruir a história de Jerusalém. Será dado aí o edito do começo das 70 semanas de Daniel. 62 a partir desse edito, mais 7 dão 69, que vai dar 483 anos. E aonde vai se cumprir isso? Esses 483 anos, da era de Ciro, quando libera o povo para voltar para reconstruir, até a entrada triunfal de Jesus em cima do jumentinho. E aí vão cantar Hosana nas alturas, vem aí o Cordeiro de Deus. Então até aí, temos o cumprimento. Mas está faltando uma semana, porque são 70 que Daniel vê na visão e o anjo traz para ele. Essa 70ª vai se dar após o arrebatamento
plausível da igreja. A igreja arrancada, queira a mídia, não queira, que diz eles que arrebatamento é mentira, é produto de mente de crente pentecostal insano, mas a igreja será arrebatada. A primeira vinda de Jesus é segredo. A segunda etapa da vinda, todos os olhos verão, se lamentarão. Os judeus vão perguntar que feridas são essas. Feridas com que foi ferido na casa de meus amigos, meus colegas. Jesus está dizendo, eu vim um dia, vocês me mataram, me assassinaram, mas estou vindo aqui agora para livrar vocês do Armagedon. E a palavra Armagedon significa nos ares. Capítulo 24, um versículo muito interessante, do capítulo 24 do livro de São Mateus. E as potências do céu serão abaladas. A palavra original de céu ali, no grego, é curanon. Do curanon vem urânio. E urânio é o produto que se fabrica a bomba atômica. Sem dúvida nenhuma, o Armagedon será uma guerra atômica. Sabemos muito bem que muitos países hoje, como a Rússia, Estados Unidos da América, são grandes detentores de ogivas nucleares. Quantas vezes os Estados Unidos já tentou entrar em uma das Coreias, porque faziam testes nucleares sem permissão mundial, colocando em risco muitas vidas, quem sabe parte do planeta. Então teremos uma guerra nuclear como nunca visto. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 14, isso é Bíblia, os olhos dos homens apodrecerão na órbita, dentro desse osso, dessa bola do olho, vai apodrecer o sangue dos homens, a carne, ela se derreterá nos ossos, o sangue correrá sobre o freio dos cavalos. Não dá a entender que será uma guerra de espada, guerra de escudo, mas será uma guerra sofisticada, uma guerra nuclear que vai acontecer. E na parousia, Jesus vem para defender os judeus. O importante entender é que todo o Antigo Testamento é voltado para judeus. Profetas falam aos judeus. Cativeiro, tanto das tribos do norte, que fica com Jeroboão, as 10 tribos, capital Samaria. Bem antes do cativeiro babilônico, tribo do sul, Jerusalém, Judá. Então, tudo isso voltado para judeus, cativeiros. Quando a Assíria invadiu a tribo do norte e dispersou eles para tudo quanto é lado e nunca mais se viu, não se reagrupou novamente. Somente o cativeiro de Judá, o cativeiro da tribo do sul, ou o cativeiro de Jerusalém, é que Deus reagrupa o povo e traz novamente para reconstruir com Neemias os muros, para reconstruir o templo com Zorobabel, Salatiel. Temos que entender isso. O Antigo Testamento todo para os judeus. Mas quando dá o período interbíblico, aonde há uma troca de bastão, de poderes, porque Daniel vai ter o quê? Uma visão, o rei vai ter uma visão da imagem, Daniel vai trazer a interpretação. Reinos vão passar bastões para reinos. A Babilônia cai, medos e persas assumem. Medos e persas caem. Assume Alexandre o Grande, desbravador de quase o planeta todo na sua época. Alexandre o Grande cai, assume o Império Romano. E quando Cristo vem no cenário bíblico, a quem é que tem que pagar? Impostos abusivos. Porque parte da imagem de ferro e de barro, representando Roma. Roma agora é como mão de ferro em cima de Israel, cobrando impostos. Por isso que lá vai dizer, Jesus vai dizer para eles, não vos importa saber sobre épocas, estações, que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Por que que Israel não aceitou a Jesus quando ele veio? Israel queria um libertador, que os libertasse da mão de ferro de Roma, dos impostos abusivos. Mas Jesus não veio para isso naquele momento. Jesus veio para libertar o homem, a alma. Jesus veio para salvar o homem do inferno, libertar do império das trevas. A Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou ali
para desfazer as obras do diabo. Enquanto eles estão preocupados de um homem que venha e liberte eles de pagar tributo para Roma, Jesus está libertando Gadareno e restituindo a sua família, libertando Madalena de uma vida de prostituição e levando ela para a tua família novamente, curando coxos, paralíticos, expulsando demônios do jovem lunático. Então esse evangelho que é proposto com Cristo ali não é um evangelho para edificar, solidificar o império de Israel. Porque isso Cristo vai fazer lá na frente, no milênio. Ele vai reinar absoluto, literalmente, no milênio. Mas tudo isso, irmão, 70 semanas de Daniel, os acontecimentos, é só estudando a Bíblia que eu aprendo isso. Só participando de festa, tocando em festa, sendo apresentado como levita, para cantar hinos bonitos na festa com playback, isso não me habilita a entender a Bíblia. Isso não me capacita a entender os mistérios da palavra de Deus. É uma rejeição muito grande a palavra. É uma dureza muito grande no coração das pessoas. Se for feita uma matéria e perguntar quantas vezes você pega na Bíblia na semana, é uma vergonha. É uma vergonha. Quase não pegam na Bíblia para estudar. Quase não pegamos na Bíblia para ler. Precisamos nos orientar. Essa EBD extraordinária que eu coloquei para a glória do Senhor aqui é para abrir nosso coração a se interessarmos mais por esse projeto tão lindo chamado Palavra de Deus. Precisamos nos envolver mais com a palavra. Precisamos se voltar mais para trabalhos. Antigamente, eu lembro, nas Assembleias de Deus tinha muito culto de doutrina. Eu não perdia nenhum. Hoje em dia não tem mais isso, na maioria das igrejas. Só tem a escola dominical e a pregação da palavra, propriamente dito, nas noites de culto. Cursos teológicos, para cima e para baixo, mas as pessoas alegam muita dificuldade para participar desses cursos. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta da palavra. Às vezes vemos um povo muito mal preparado. E temos que admitir também que o conhecimento parece que é muito dificultado para chegar às pessoas mais pobres. Para aqueles que não têm condições, é muito dificultoso. E às vezes, quando tem uma escola abençoada, uma escola dominical de um nível bem elevado, as pessoas fazem questão de não participar. Então tem um grupo de pessoas que tem sede de aprender, mas não tem oportunidade. Já tem aqueles que têm oportunidade na mão, na sua igreja. Professores abençoados, inteligentes, que aplicam bem, e as pessoas já faltam, não faz nem questão. Por uma questão de disputa de quem conhece mais, de quem sabe mais, quem é detentor do maior conhecimento, mas não é isso que a Bíblia está propondo aqui. A Bíblia não está propondo isso aqui nessa manhã, nessa live com Deus. O que a Bíblia está propondo, irmãos, é que respeitemos o conhecimento. É que se envolvamos mais com a palavra do Senhor. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Ou seja, o compromisso de Deus é com aqueles que amam a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, está dizendo Davi. Luz para os meus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu deixo aí essa palavra humilde, tá bom? Nessa manhã para nossos corações. O Espírito Santo falará melhor no coração de cada um. Vamos começar a se comprometer mais. Amanhã, na parte da manhã, terá uma nova live, uma nova pregação. Eu quero fazer aqui um propósito com os irmãos. De cada domingo, eu estaria descansando aos domingos, mas cada domingo eu vou trazer uma EBD com um assunto diferente. Assunto que muitas pessoas têm vontade de aprender. Talvez você não teve oportunidade de ver na escola dominical da tua igreja. Assuntos como eutanásia, como suicídio, assuntos como aborto, eu estarei tratando aqui nas EBDs de cada domingo pela manhã. Então as lives continuarão sendo segunda,
quinta, sábados e domingo. Domingo será EBD, Escola Bíblica Dominical. Para você que não tem escola dominical na tua igreja de manhã, isso vai cair como uma luva. Agora, se você tiver compromisso com a EBD da tua igreja, não falte para assistir ao meu estudo. Vai para a EBD da tua igreja aprender. Vai honrar o teu pastor na tua igreja. Vai honrar os professores de escola dominical que Deus levantou na tua igreja. Que aqui nós não somos o dono do conhecimento, torno a repetir. Estamos aqui valorizando o trabalho de escola dominical, trabalhos de ensinamento da Bíblia, a qual é muito desvalorizado e desmerecido. Temos que procurar a buscar esse conhecimento. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a Bíblia. Fim de papo, irmãos. Não adianta, não tem para onde correr. Ou eu passo pelos crivos da Bíblia, ou eu estou fora. Deus não tem compromisso comigo. Capítulo 17 de Atos, verso 11. Os bereanos, eles tinham compromisso com a palavra. Um camarada, imagina, do crivo de Paulo, ensinando a palavra, e os caras ainda abriam a Bíblia para ler, para ver se Paulo estava ensinando heresia. Olha a capacidade de raciocínio lógico desses caras. Fantástico. Eles dão uma surra na igreja de hoje. Eles são exímios exemplos a ser seguidos. Os bereanos. Nem a igreja de Tessalônica se importava em abrir a Bíblia. É mais ou menos assim, já conheço o pastor fulano há tantos anos, vou abrir a Bíblia para ver se ele está pregando é certo, mas tem que abrir a Bíblia. Tem que conferir a Bíblia. Se Paulo, que era Paulo, ensinando, os bereanos abriam, agora esses camaradas que pregam hoje, que não chegam nem aos pés de Paulo, nós não vamos abrir a Bíblia para conferir? Temos que tomar muito cuidado com essas verdades. São verdades absolutas que nos levarão até o céu, para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe nessa live poderosa. Essa é a palavra que ardeu no meu coração nessa manhã de domingo. Que o Espírito Santo venha nos dar combustível da Bíblia para caminharmos de pé até o arrebatamento. Glória a Deus. Muito obrigado por todos aqueles que participaram, que tiveram aí paciência em me ouvir. Que Deus abençoe nossas vidas. Pai amado, Pai querido, graças te dou por mais esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo a porção da Tua palavra. Dai-nos um domingo de paz, que a Tua palavra possa abençoar nossas famílias, nossas casas, nossos lares. Enfim, Senhor, continua nos fortificando, dando sede da Tua palavra. Abençoe nossas vidas, dai-nos um domingo de paz, um culto abençoado à noite, e nos fortaleça na graça, no conhecimento, porque cremos no potencial das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para todos. Até amanhã, a live de 10h30 da manhã. Amém? Um abraço.